É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Agradecer novamente a Patrícia, a Cida, Padre Manuel. Muito obrigada. E assim, né, é uma felicidade muito grande agradecer a Thaís, que está aqui comigo, a Marcelo. Eu vou começar lendo um texto que Carlinha mandou. Carlinha é uma paciente muito querida. Tu vais andando com a tua xícara de café e de repente alguém te empurra fazendo com que tu derrames café por todo lado. Por que tu derramastes o café? Porque alguém me empurrou. Resposta errada. Derramaste o café porque tu tinhas café na caneca. Se tu tivesse chá, tu terias derramado chá. O que tu tiveres na xícara é o que vai se derramar. Portanto, quando a vida te sacode, o que tiveres dentro de ti, tu vais derramar. Tu podes ir pela vida fingindo que a tua caneca é cheia de virtudes, mas quando a vida te empurrar, tu vais derramar o que na verdade existe no seu interior. Sempre sai a verdade à luz, então terás que perguntar a si mesmo: o que há na minha caneca? Quando a vida ficar difícil, o que vou derramar? Alegria, agradecimento, paz, bondade, humildade? Ou raiva, amargura, palavras ou reações duras? Tu escolhes. Agora trabalhe em encher a tua caneca com gratidão, perdão, alegria, palavras positivas e amáveis, generosidade e amor para todos. E quando o que estiver na tua caneca, tu és o responsável. E olha que a vida sacode, às vezes sacode forte, sacode mais vezes do que podemos imaginar. De novo, muito feliz por estar com vocês. Como esses momentos têm sido preciosos para nós. Agradecer a doutora Clarissa, a doutora Judete, Marcelo pelos esforços, né, para garantir, para fazer com que esses cultos eles continuem toda semana. Agradecer a Padre Manuel, a Cida, a Patrícia pela disponibilidade e pelas inspirações tão lindas que vocês sempre trazem. Eu tenho crescido muito com vocês. Obrigada. O tema de hoje é gratidão, que tema lindo, né? Mas eu vou contar para vocês que quando eu comecei a organizar as ideias, né, para falar sobre esse tema, para preparar algo para dividir com vocês, eu estava num momento triste. E não é nenhuma fraqueza, né, reconhecer que nós passamos por momentos tristes na vida. Apesar das redes sociais sempre tentarem nos provar o contrário. Mas nós temos sim momentos felizes, mas também temos momentos tristes. E fez muito sentido para mim. E me ajudou muito a refletir sobre gratidão nesses momentos. E aí eu queria trazer primeiro o significado que o dicionário traz sobre gratidão. O dicionário diz assim: gratidão é qualidade de quem é grato, reconhecimento por benefícios recebidos. E o dicionário também traz o antônimo da gratidão, né? O oposto da gratidão, que é a ingratidão. E é importante a gente falar também sobre ingratidão. E eu queria fazer um paralelo comparando com aquele conceito, aquela discussão. Eu não sei se é uma discussão física ou se é uma discussão filosófica que diz assim: escuridão não existe, é a ausência de luz. Assim como o frio não existe, é a ausência de calor. Só que tanto o frio quanto a escuridão, na ausência de luz e de calor, eles prevalecem e eles se tornam concretos. E para mim, assim é a ingratidão. Então, na ausência de gratidão, a ingratidão prevalece. E, infelizmente, a ingratidão tem reinado e tem se tornado concreta, né, na vida de muitas pessoas. E existe uma forma, uma atitude nossa, e foi lindo porque isso foi dito de uma forma sutil nos 2 vídeos que nós assistimos agora, que a forma como a ingratidão ela é demonstrada é através da nossa reclamação. E quem reclama muito sempre terá motivo para reclamar, assim como quem agradece muito sempre terá motivos para agradecer.
Então, gratidão e ingratidão são duas palavras, dois sentimentos, duas atitudes inversamente proporcionais que nos levam, que transformam a nossa vida, seja para um lado ou para o outro. Eu não conheço, eu não sei se vocês conhecem, mas eu não conheço ninguém que seja ingrato, que seja feliz, assim como eu não conheço ninguém que seja grato, que seja infeliz. E aí tem um homem, Albert Clark, que ele diz assim: não é a felicidade que nos faz agradecidos, é a gratidão que nos faz felizes. E então a gratidão é a chave, é o gatilho, é a atitude, é o caminho que nos leva à felicidade e não o inverso. Tem uma psicóloga que eu gosto de alguns vídeos que ela traz, que ela traz um conceito muito legal, que ela diz assim: gratidão é mudança de olhar. Ou seja, é como se o nosso olhar natural fosse para aquilo que não é bom. Mas quando você vira essa chave, você muda o olhar, é possível você ser grato e olhar sobre outro ponto de vista. Por isso que é muito comum, às vezes a gente está na mesma sala, no mesmo ambiente, passando pela mesma circunstância na vida e enxergar cenários tão diferentes. Porque não depende da circunstância, não depende do cenário, não depende da palavra, não depende das pessoas que nos cercam. Depende do nosso olhar, do nosso ponto de vista. E é por isso que ouvimos tanto: pratique, exercite, cultive, né, a gratidão. Porque gratidão é sim a atitude. Meu filho, nós temos a rotina, né, de orar todos os dias. E ele é uma inspiração para mim. E quando ele ora, ele faz normalmente ele faz assim: Deus, obrigado pela minha vida, obrigado pela minha família, obrigado pelos meus amigos, obrigado pela minha casa, obrigado pela minha escola, obrigado pelos meus brinquedos, amém. E aí normalmente eu falo assim: filho, melhore um pouquinho, ó que pensamento, amplie um pouquinho a sua oração, você não tem mais nada, você não quer pedir nada para Deus. Aí normalmente ele pensa e fala assim: não quero pedir nada. E imaginem, né? Então, assim, pra mim esse é um grande exemplo de um coração genuinamente grato, a ponto de valorizar tantas coisas que ele tem, e de reconhecer que talvez ele não precise de mais nada além do que ele já tem em vida. E a Bíblia, ela traz muitas reflexões, muitas histórias, muitos exemplos, inspirações sobre gratidão, e eu queria trazer só um texto que me tocou, né, quando eu estava procurando. E está lá em Lucas 17, que fala sobre a história dos 10 leprosos. E aí diz assim: Jesus andava para Jerusalém e 10 leprosos foram na direção dele. Só que eles pararam distantes, né, até por conta do contexto da doença, e eles gritaram em coro: Jesus, mestre, tenha piedade de nós. E aí Jesus, quando os viu, fez assim: vão mostrar-se aos sacerdotes. Naquela época, só os sacerdotes podiam atestar genuinamente a cura. E aí todos os 10 obedeceram Jesus e foram. Só que no caminho, quando um percebeu que tinha sido curado, ele não foi falar com os sacerdotes. Eu acredito que ele até tenha ido depois, mas ele decidiu voltar. Ele se prostrou aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E Jesus perguntou assim: não foram os 10 curados? Onde estão os 9? E aí depois Jesus voltou para ele e falou assim: vai, porque a sua fé te salvou. E essa passagem, com certeza a pergunta de Jesus não foi para ele, mas Jesus queria gerar uma reflexão para as pessoas que estavam naquele cenário, né, naquela história, sobre a importância não apenas de ser grato, mas de demonstrar gratidão. E aí eu fico curiosa e questionando, né? Por que os outros não voltaram? Será que eles achavam que era obrigação de Jesus? Ou será que eles
estavam agradecidos, mas eles achavam que Jesus não precisava de agradecimento. Ou quem sabe, eles estavam tão cegos com a ingratidão que eles não reconheceram que foram curados. E ao invés de mandar, né, de fazer essas perguntas só para eles, eu fico me perguntando também, por que nós não voltamos para agradecer? O que faz com que a gente perca tantas oportunidades de demonstrar gratidão? E Jesus, ele nos ensina a ir além, porque o dicionário diz que gratidão é como se fosse um resultado de reconhecer benefícios. Jesus, ele nos ensina a demonstrar gratidão e a ser grato antes de usufruirmos os benefícios. Tanto que Jesus, ele agradeceu antes de fazer o milagre de multiplicação dos pães, ele agradeceu a Deus antes de ressuscitar Lázaro, ele agradeceu a Deus sempre antes de partir o pão. Então, antes de usufruir do benefício, ele reconhecia, porque ele sabia da importância e do poder transformador da gratidão. E eu gosto de um outro contexto da gratidão que para mim é lindo e que faz muito sentido. Eu gosto do contexto da gratidão como um perfume. De que vale um perfume se ele permanecer dentro do frasco? Para nada. Então, não adianta eu dizer que eu sou grata e se eu não transmito, né? Se eu não demonstro isso. Então, o meu desejo nesse dia é que eu e que vocês possamos refletir, né? Possamos ser genuinamente gratos e que possamos ser gratos a tal ponto de exalar esse perfume suave e agradável, transformando ambientes, transformando pessoas e sendo agradável não só para os outros, mas agradáveis a Deus. E que em todos os momentos, até nos momentos mais difíceis, possamos reconhecer Deus, porque Ele é o nosso principal motivo de gratidão, pelo menos assim eu acredito. E que possamos dizer, assim como o salmista disse, né, com o coração, verdadeiramente, ele diz assim, como é bom dar graças a Deus. Por quê? Porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. E que possamos viver convictos, assim como diz a palavra de Deus, assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não são as coisas boas, mas também são as coisas ruins, porque a palavra diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que sejamos gratos. E é isso. Bom dia. Obrigada. E agora eu gostaria de convidar o Padre Manuel. Padre Manuel, tão querido de meu avô, que já partiu. É tão querido de tantas pessoas. Bom dia a todas. Um privilégio estar numa mesa tão feminina, né? Graças a Deus, coisa boa. De fato, doutora Clarissa, toda a família muito querida lá de Cruz das Almas, né? Um carinho muito grande. É interessante porque eu também, parece que é natural que quando a gente fala de gratidão, a gente logo lembra dessa parábola, ou desse fato, melhor dizendo, dos 10 leprosos, né? Foi imediatamente, eu também pensei nele. De fato, a gente precisa se colocar diante de Deus, né? É muito interessante porque ele fala das duas dimensões, o pedir e o agradecer. Pedir despudoradamente, eles pediram despudoradamente, né? Não tiveram pudor algum em gritar, os 10. Mas eu queria acrescentar um aspecto que para mim é muito interessante nesse texto, que é o fato do que Jesus diz àquele que voltou, né? Quer dizer, Jesus diz aos 10, vão, mostrem-se ao sacerdote, e os 10 vão. Além de perguntar àquele que voltou, onde estão os outros 9, Jesus disse, vai que a tua fé te salvou. É muito interessante porque a gratidão salva. A gratidão salva. Aquele que voltou para agradecer recebeu a salvação. Os outros os 10 receberam a cura.
mas só quem volta para agradecer recebe a salvação. A gratidão tem uma dimensão que extrapola o tempo, o espaço. A gratidão tem uma dimensão que toca o coração de Deus. A gratidão tem uma dimensão que toca o infinito, que vai além dos limites humanos. Então, me parece, e eu sinto isso com muita tranquilidade, vocês já repararam quando, como um obrigado ilumina? É interessante como um obrigado ilumina. A gente ilumina o rosto da pessoa. Para ser sincero, tem tempo que eu peguei ônibus, né? Mas é uma coisa assim muito simples. Quando você está ali o cobrador naquela situação, um trabalho pesado, né? Não resta dúvida, o calor, tanta gente entrando. Aí você passa, todo mundo vai passando, você recebe o troco. Na minha época ainda recebia troco, né? Hoje em dia eu acho que não tem mais troco, é no cartão, mas é da Salvador Card, né? Mas você recebe o troco e diz obrigado. Ele fica iluminado. Aparece um sorrisinho, aparece um brilho nos olhos, a gratidão ilumina. Então, esse iluminar é uma experiência de salvação. Este iluminar o outro é uma experiência de salvação. Esse agradecer para iluminar o mundo é uma experiência de salvação. Eu acredito muito que reconhecer nas pequenas coisas os sinais de Deus e agradecer sempre, ser capaz de louvar a Deus por tudo, nos garante o céu, nos garante uma eternidade feliz. Então, eu quero concluir agradecendo por estar aqui com vocês. Quero concluir agradecendo a Deus, porque cada uma de vocês tem um motivo para agradecer. E porque cada uma de vocês, e de tantas pessoas que estão aqui agora nos assistindo, tem essa capacidade e essa possibilidade de hoje serem iluminadas pela gratidão. E de hoje iluminarem o mundo com a gratidão que vão sentir no coração. Então, experimentemos a salvação de Deus com a nossa gratidão, com a nossa capacidade de agradecer. Que Deus abençoe a todos e a todas vocês. Bom dia. Bom dia, gente. Me escutam bem? Sim. Gratidão por hoje, por cada palavra, por cada mensagem, pelas músicas. Eu gostaria também de agradecer pela composição desse momento com as músicas, porque as músicas enternecem a mensagem, transmitem a mensagem de uma outra forma, né, que também chega bem aos nossos corações. Congratular a Thaís e Padre Manuel, minha companheira Cida de todos os momentos, vocês da NOB. Eu fiquei pensando sobre esses movimentos da gratidão e eu achei muito especial o que Padre Manuel e Thaís falaram sobre os momentos tristes também, né, que também compõem essa nossa experiência de reconhecimento do alto. E eu fiquei pensando na experiência do Filho de Deus. Lá no capítulo 53 de Isaías, o profeta fala sobre este homem que parecia vergado sob a própria cólera de Deus, né? Aquele rejeitado dos homens, desprezado, experimentado nos trabalhos, que as pessoas não reconheceram seu papel messiânico, que tomou sobre ele todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. E em momento nenhum a gente vê Jesus cabisbaixo, desanimado ou triste. Todos os seus atos e feitos sempre foram de alegria e de reconhecimento da sua grande missão. E mesmo quando ferido, oprimido, por conta das nossas transgressões e das nossas iniquidades, ainda assim ele entregava o melhor fruto. Como a doutora Clarissa falou na mensagem da xícara, né? Jesus derramava do seu coração aquilo que ele tinha de melhor. O amor imbatível que ele testemunhava por todas as criaturas humanas. E acho que assim também nós, né? Para as reflexões de hoje, eu trouxe alguns conhecimentos de uma alma muito cara ao meu coração, que é o espírito Joana de Ângeles,
Nós no Espiritismo acreditamos na eternidade da alma, né, na imortalidade, e pela reencarnação nós acreditamos que revivemos sempre. E hoje, ela como mentora do médium Divaldo Franco, ela tem um livro na sua série psicológica, o 16º livro dessa série se chama Psicologia da Gratidão. E aí eu separei alguns pequenos trechinhos que ela nos fala, né? Joana fala que a harmonia ou o desconcerto resultam do acionador da nossa psique, ou seja, ela coloca a gratidão como um sentido motivador existencial. O que quer dizer que a nossa forma de ver a vida tem relacionamento com o sentido. Todas as vezes que nós buscamos um sentido pela nossa existência e também pelos nossos sofrimentos, a gente acaba tendo um novo olhar perante a vida, isso nos ajuda. E aí ela faz referência a alguém muito especial, que é Viktor Frankl. Viktor Frankl é o pai da logoterapia, e é interessante a gente conhecer um pouco da história de vida deste homem. Ele passa por momentos bastante tristes. Ele passa por nada menos do que 4 campos de concentração. E ele utiliza essa experiência amarga e dolorosa, tendo perdido basicamente todos os entes familiares, para desenvolver uma proposta de significado existencial. A logoterapia ela é toda calcada em buscar um sentido para continuar existindo. Uma das coisas que ele disse é: quem conhece um sentido para a sua vida encontra na consciência desse fato, mais do que qualquer outra fonte, ajuda para a superação das dificuldades externas e dos desconfortos internos. O que implica dizer que o sentido existencial não é algo que alguém nos vende, né? Que alguém nos entrega, mas é uma descoberta, um caminho interior. Como foi a descoberta particular de cada um dos leprosos na história de Thaís e de Padre Manuel, né? Cada um reconhecendo nesse caminhar em relação a se apresentar aos doutores da lei, reagiu de um modo sumamente diferente. E assim também somos nós perante as nossas dores e perante as nossas experiências. Então, a gente percebe que as situações da vida, elas são em si mesmas neutras, mas cada uma dessas situações causam em nós uma experiência completamente particular. Paulo, o apóstolo, lá na sua epístola aos Colossenses, no capítulo 3, também nos fala sobre a gratidão, né? Quando ele diz que o louvar a Deus com gratidão em nossos corações faz com que a gente reconheça a sua presença mesmo nos padecimentos, mesmo nas aflições. E isso ajuda a gente a desenvolver cada vez mais a nossa fé. Então, é justamente nesses momentos mais tristes que nós vimos os apóstolos do Cristo falando de uma forma mais tocante sobre o Evangelho Redentor. Foi justamente na cena mais dolorosa da crucificação de Jesus que a gente verdadeiramente viu aqueles que eram fiéis à mensagem, aqueles que conseguiam escutar esse Deus interno. E talvez a gratidão ela seja uma forma para que a gente possa se aproximar e ouvir a voz desse Deus interno, independente da religião, mas que a gente desenvolva, através dessas experiências, o sentimento de religiosidade. E é por isso que a gente vê, mesmo entre os não religiosos, a solidariedade, a fraternidade, e por isso que a gente louva tanto esse culto ecumênico. Os diversos dons que Deus nos concede, né? Em diversas formas de expressão do seu amor, denotam que, de fato, a linguagem universal divina é essa linguagem de gratidão e de amor. E já caminhando para o final, Joana também faz uma menção de Epicuro, quando ela diz: as pessoas felizes lembram o passado com gratidão, alegram-se com o presente e encaram o futuro sem medo. A gratidão também nos faz reconhecer que nós hoje somos formados não apenas pelas coisas boas que nos aconteceram, mas sobretudo pelos momentos mais aflitivos, e que é com base na fé. A fé não é apenas uma crença, mas sobretudo uma confiança
Rossandro Klinger, um orador espírita, diz que fé é a gente colocar os pés e depois Deus apresenta o chão onde a gente vai pisar. Então veja o quanto é necessário que a gente realmente confie em Deus. E assim como nós confiamos nele, confiamos que tudo passa. Os momentos ruins, os momentos bons, e é justamente pela sucessão dos dias que nós conseguimos sentir com mais vivacidade esse Deus dentro de nós. Então que Deus nos abençoe a todos e muita paz. Então, eu queria cumprimentar a todos vocês já no sentimento de companheiros de jornada, porque essa união que nos traz todas as sextas-feiras, elas nos transformam em companheiros, não só desse grupo que está aqui posto e exposto, mas as tantas pessoas que nos acompanham. A doutora Clarissa citou que a próxima semana eu não estarei com vocês, mas não estarei aqui, né, para falar com vocês, mas estarei certamente ouvindo a tudo que o culto nos traz. Eu não vou estar no conforto, na zona de conforto da minha casa e não quero comprometer o risco de não estar em condições técnicas de fazer uma boa discussão com vocês. Então, é por isso que eu já me antecipei dizendo dessa minha dificuldade. Gente, é tão bom falar junto com vocês, é tão construtivo, né? Porque você vai ouvindo as falas, vai ouvindo as preces, as orações, as músicas, e isso vai construindo cada vez mais. Você se sente nesse movimento de crescimento, de elevação a Deus, de crescimento espiritual. Isso é todo motivo de gratidão, né? Gratidão é uma palavra já tão bem falada por vocês que não perceberam. É do lugar do encontro com Deus, né? Nós temos que ser gratos por absolutamente tudo que nós recebemos. Porque por mais que nós tenhamos a impressão de que algo nos é negativo, nos é do lugar infeliz, se nós pudermos nos colocar de fora desse sentimento de vítima e pudermos nos enxergar exatamente o que é que este momento nos traz, nós vamos sim encontrar um motivo de gratidão. Pensemos sobre esse momento de pandemia. Olha quanto mexeu com a vida de cada um de nós, de cada um. Ninguém, absolutamente ninguém no universo pode dizer que essa pandemia não trouxe um balançar nas suas vidas, no seu pensar, no seu entender, na sua conexão com Deus, mesmo aqueles que não compreendem que relação é essa. Então, é um motivo sim de gratidão, né? Você entender que há uma linha que nos coloca absolutamente a todos no mesmo nível, isso é um presente de Deus. Isso merece, sim, que nós compreendamos com o sentimento de gratidão. Olha, todos os dias o sol nasce para os pobres e os ricos, os justos e os injustos. E nós temos que agradecer essa benevolência de Deus, que nos ensina através do nascer do sol, que nós somos todos iguais, que nós somos irmãos em Cristo. E isso, então, é um momento de gratidão. Ser grato é você entender que absolutamente tudo é um motivo de você se aproximar de Deus. Quando você, Padre Manuel traz um exemplo que é muito lindo. Essa relação com o irmão que naquele momento em que ele está ali, cobrador de ônibus, você o enxerga apenas como alguém que está ali prestando um serviço. Mas na hora que você se dirige a essa pessoa, reconhecendo nele também um filho de Deus, um irmão em Cristo, tudo isso muda. A relação muda, o ambiente muda, aquele seu entorno, mesmo que as pessoas não percebam, ele traz luz. Eu trabalho hoje, eu sou funcionária na Universidade do Estado da Bahia, e trabalho hoje diretamente com 120 pessoas de apoio da área de jardinagem, da área de higienização, serviços gerais.
quando, em 2018, eu comecei essa relação com esse grupo, eu me lembro que passar por eles e dar um bom dia gerava estranhamento, de impactar mesmo. Bom dia! Aí eu sentia que aquela pessoa tinha essa reação de surpresa. E eu comecei a tentar entender isso, porque para mim era tão natural. E também quando eu agradecia, alguém chegou alguma encomenda, alguém veio e me trouxe, uma dessas pessoas, eu obrigada, tal. E eu sou isso, né? E eu comecei a observar que eles não compreendiam desse lugar de alguém que na visão deles era superior e que tinha essa relação humana. Porque isso nada mais é do que as boas relações humanas. E eu comecei a trazer isso de forma a incentivá-los a se perceber como gente, como pessoas. Porque a impressão que me dava é que eles não tinham esse reconhecimento, eles não tinham pertencimento, de que eles eram pessoas, irmãs, né, irmãos no conjunto, e que nós temos uma dependência enorme. Eu faço essa fala o tempo todo com eles. Se vocês não estiverem aqui para lavar a privada que eu uso, limpar a mesa que eu trabalho e o chão que eu piso, a cadeira que eu sento, eu não tenho condições de trabalho. Então, tudo que você me traz, você contribui para mim e eu lhe sou grato. Então, é desse lugar que a gente precisa entender a relação da gratidão, que assim corrobora com tudo o que traz Thaís, o que traz Padre Manuel, o que traz Patrícia, né, que vem embasado na Bíblia, assim, nos ensinamentos de Cristo, mas que na prática é esse sentimento, é essa naturalidade que nós temos que trazer para o nosso dia a dia. Então, para mim, duas questões hoje, e eu falo isso, claro, eu tenho uma vida de experiência, e hoje o meu discurso é com base nessas vivências. Mas tem duas coisas para mim fundamentais. Uma é a gratidão e uma é pedir e dar a bênção. Porque quando eu peço a bênção a alguém, eu estou pedindo que em nome de Deus ele me emane boas energias. E quando eu abençoo alguém, eu estou emanando em nome de Deus boas energias. O culto de hoje está lindo, como sempre, mas teve um momento muito especial para mim. Mercedes Sosa é para mim uma grande referência. E essa música, ela tem um lugar de paixão, de amor, de reconhecimento pelo que ela traz. E aí eu vou só ler aqui, na tradução, o último trecho. Gratidão à vida, que tanto tem me dado. Deu-me o riso e deu-me o pranto. Assim, distingo a alegria da tristeza. Os dois materiais que formam o meu canto. E o canto de todos, que é meu próprio canto. Gratidão à vida, que tem me dado tanto. Gratidão a vocês, que me dão esse espaço, e que quando eu não estou aqui a falar, eu estou a escutar tudo que me chega. Gratidão a Deus. Muito obrigada. É maravilhoso, Senhor, meus braços perfeitos quando há tantos mutilados, meus olhos perfeitos quando há tantos sem luz, minha voz que canta quando tantas emudeceram, minhas mãos que trabalham quando tantas me indicam. É maravilhoso, Senhor, voltar para casa quando tantos não têm para onde voltar. É bom sorrir, amar, sonhar, viver, quanto tantos choram, odeiam e revolvem-se em pesadelos e morrem sem viver. É maravilhoso, Senhor, ter um Deus para crer na religião que seja, e a gente tem mostrado isso aqui, né, de forma tão linda, que tantos não possuem o lenitivo de uma crença. É maravilhoso, Senhor, ter tão pouco a pedir e tanto para agradecer. Agradecer novamente a cada um de vocês, né, agradecer pelo tempo de vocês, pela disponibilidade de se conectarem, de conversarem conosco, né, de nos dar ensinamentos. Agradecer a Thaís, a Cida, a Patrícia, o Padre Manuel, a Marcelo, a Judete, a todas as pessoas que dão esse suporte, a Camila, que tem sido maravilhosa,
né? E agradecer por tantas bênçãos. E que no dia que a gente esteja bem triste, a gente olhe uma flechinha de céu azul e a gente veja a imensidão de Deus. E saiba que se Ele está fazendo aquilo, é porque a gente precisa, tá? Uma boa semana para todos vocês.